Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Aqui é o pastor Antônio Júnior. Irmãos, eu confesso uma coisa, eu estava aqui orando, meditando na palavra, e eu vou dizer uma coisa, não tem nada melhor do que sentir a presença do Espírito Santo, não é verdade? Eu sei que eu estou falando aqui para muitos de vocês que há muito tempo não têm sentido esta presença. Eu estava aqui orando e de repente o Espírito Santo me tocou. Como é bom, irmãos, quando as lágrimas caem, não de tristeza, mas é uma alegria que vem de dentro para fora. E de repente eu comecei a orar em línguas, eu comecei a profetizar, eu comecei a declarar a grandeza do Senhor. E eu estou aqui agora para fazer isso sobre a sua vida. Você não chegou aqui por acaso. Deus tem um propósito na sua história, na sua caminhada. Eu não falo aqui de religião, eu estou falando aqui de Jesus. É o único que pode mudar a sua vida. Se você ainda não teve um encontro com Ele, eu quero te convidar a abrir o seu coração. Irmãos, nós precisamos deixar de lado o preconceito, a religiosidade, porque senão Jesus vai continuar fazendo milagres na vida de tantas outras pessoas, mas você vai perder a sua bênção. Quantas pessoas hoje, irmãos, com o coração duro, o coração teimoso, não querem orar, não querem se prostrar, não querem buscar uma vida de santidade, de obediência e depois ainda colocam a culpa em Deus. Não pode ser assim, irmãos. Jesus, ele disse, aquele que me ama, obedece a minha palavra. E eu estou aqui hoje para te falar da palavra de Deus. Eu quero que você abra o seu coração e entenda que Jesus não está contra você. Ele te ama, ele tem o melhor para a sua vida. Mas ao mesmo tempo ele disse, neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Ele enxerga então cada lágrima que você tem derramado, ele sabe de cada noite que você passa em claro, preocupado, preocupada, com tantos problemas, tantas situações. Oh, meus irmãos, deixa eu dizer algo aqui muito importante. Jesus já sabe como resolver tudo. Ele sabe como abrir o mar, ele sabe como resolver qualquer problema, mudar qualquer diagnóstico médico, qualquer relatório, ele pode fazer o que for, mas ele precisa que o seu coração esteja intimamente ligado ao dele. E muitas vezes sabe o que vai acontecer? O pai vai ter que te disciplinar. É isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, o pai disciplina os filhos a quem ama. E se você não é disciplinado, então você ainda não é filho de Deus. Por isso eu te falo, quanto mais aflições, quanto mais lutas, mais o Senhor quer trabalhar no seu coração, mais Ele quer te disciplinar, não para o mal, mas para o bem, para que você consiga desvincular do pecado, para que você consiga realmente ter uma intimidade com Ele. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que Deus tem que ficar me disciplinando o tempo todo? Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso coração é corrupto. A Bíblia diz, o nosso coração é desesperadamente corrupto, ele é enganoso, ele busca as coisas erradas, ele procura o que é pecado, ele não procura viver uma vida de santidade. E é por isso que nós precisamos estar sempre sendo exortados na palavra. Aqui você sabe, eu só falo da palavra. É lógico, tem momentos de encorajamento, de conforto, mas tem momentos também de exortação. E eu senti no meu coração aqui de te falar isso. Você precisa tomar uma posição. Não brinque com coisas espirituais. Não brinque de ser um cristão. Não. Siga Jesus, ande nos caminhos dele e você vai ver que a maior alegria da sua vida é poder falar com a boca cheia: Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Há muitos anos atrás eu tive esse encontro com Jesus e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Deus tirou do meu caminho tudo aquilo que não prestava, Ele me libertou do pecado, tantos vícios que eu tinha, e Deus fez uma obra completa e tem trabalhado até hoje. E sabe, irmãos, até hoje eu preciso ser disciplinado também. Eu me lembro de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas em vários momentos ele tropeçou. E a Bíblia diz que realmente todos nós tropeçamos de várias maneiras. Isso está escrito em Tiago capítulo 3. Mas o fato de você perseverar, não se entregar ao pecado, às coisas deste mundo, é o que vai te garantir a vitória. E Davi é conhecido nos seus salmos pela transparência, a maneira com que ele se abria diante de Deus. E ele então confessa os seus pecados, ele fala das lutas que ele está passando, ele fala até mesmo dos momentos de raiva que ele está a respeito dos seus inimigos. Mas você vai reparar que em cada salmo existe um quebrantamento,
Existe um coração arrependido, um coração disposto a melhorar, a obedecer. E é assim que você deve viver a partir de hoje. Amém? Viva na dependência de Deus e você vai ver que Ele nunca, jamais te abandonará. Olha, irmãos, nós vamos começar com a mensagem de hoje que Deus colocou no meu coração. Depois nós vamos orar e eu quero pedir que, antes de tudo, você se inscreva no meu canal. Sabe por quê? Todo dia, irmãos, Deus tem feito maravilhas aqui. Eu tenho recebido testemunhos. Por isso, não deixe de se inscrever. Clique aqui no botão embaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. Você precisa clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, porque assim você vai receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Então vamos começar. Eu quero ler com você o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 26 ao 29. É uma das passagens que eu mais gosto, que eu mais me identifico. Olha só o que está escrito. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Olha que interessante, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Deus, ele prefere escolher as pessoas simples, as pessoas desprezadas, as pessoas que mais sofrem, justamente porque essas pessoas darão valor. Elas reconhecerão que a obra que aconteceu na vida delas, o milagre, não veio delas, mas veio de Deus. E aqui no final o apóstolo Paulo diz, olha, Deus escolheu essas pessoas insignificantes para que ninguém se glorie diante do Senhor. Ou seja, para que ninguém diga, eu sou bom, eu consigo, eu faço acontecer. Não é isso, irmãos. Quem deve aparecer é Jesus. Ele deve ser glorificado. Amém? Eu percebo uma coisa, irmãos, que acontece muito no meio cristão, que é quando um famoso se converte, sabe? Sabe quando aquela pessoa da televisão, aquela pessoa da música, ela decide buscar a Deus, todo mundo fica torcendo por ela, né? É porque é como se a gente se sentisse mais acolhido, sabendo que tem alguém muito famoso que também está seguindo Jesus junto com a gente. Mas, irmãos, infelizmente, muitas dessas pessoas acabam não se convertendo coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque muitas vezes elas não querem abandonar a fama, elas não querem abandonar o amor, o apego ao dinheiro. E é por isso que a gente não deve ficar focando somente nessas pessoas. A gente tem que entender que muitas vezes Deus vai pegar aquela mulher que está lá desprezada, abandonada por todos, aquele moço que ninguém dá bola para ele na escola, ou até mesmo um mendigo na rua. Jesus, ele disse que veio para os doentes, ele não veio para os sãos, mas sim para aqueles que reconhecem que precisam de um médico. E Jesus é o médico dos médicos, não é verdade? Mas ele só cura aqueles que querem ser curados. Tem muitas pessoas que ouvem aqui a minha oração de manhã e de noite, mas nada acontece na vida delas. Por quê? Será que Deus falhou? Será que Deus não está agindo? Não é isso, irmãos. É que nós ainda não abrimos o coração. É que nós ainda não fizemos aquela oração que Jesus fez no Getsêmani. Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Você já fez essa oração? Esta oração é definitiva. Todo dia da sua vida você tem que fazer ela. Você tem que dizer, Pai, eu tenho essa vontade, eu quero fazer essa escolha, mas quem decide é o Senhor. E aí você então abre portas para que Deus faça. Você abre um portal de Deus na sua vida, na sua família, porque ali Deus encontrou um coração disposto a obedecer, a andar com Ele. Amém? E se você olhar para as histórias da Bíblia, você vai perceber exatamente isso. As pessoas que Deus escolhe, muitas vezes eram as improváveis. Aliás, todas as vezes eram as improváveis. Eu me considero assim, e eu espero que você se considere também o improvável. Por exemplo, vamos falar de Davi novamente. Davi era só um pastorzinho de ovelhas, mas Deus escolheu ele para ser o próximo rei de Israel. E Davi, com toda a sua simplicidade, ele aceitou isso. Ele abriu seu coração e ficou aguardando pacientemente pelas orientações de Deus, pelo tempo do Senhor. E naquela época, quem estava governando Israel era um homem chamado Saul. Saul era muito mais capacitado, muito mais forte, muito mais bonito, talvez. Ele tinha todas as qualidades, mas o coração dele desagradou a Deus.
Do que adianta você ser bonito por fora, você ter muitas qualidades no qual as pessoas te elogiam, mas só no fundo você sabe que isso não adianta nada. Se você não tiver a aprovação de Deus, de Jesus, nada adianta. Amém? Então eu estou aqui hoje para te dizer uma coisa: você não precisa passar uma imagem que você não é. Você só precisa ser você mesmo. Deus gosta de usar pessoas comuns. Eu me lembro que muitos anos atrás, quando eu comecei a gravar vídeos aqui no meu canal, eu achava que a minha maneira de explicar era muito simples e eu pensava que as pessoas não iriam querer acompanhar. Até mesmo um dia eu vi um rapaz comentando aqui no vídeo e aquilo me entristeceu muito. E ele comentou assim: gente, esse aí que é o pastor Antônio Júnior? Nossa, as mensagens dele são muito bobas, são muito simples. Irmãos, eu confesso, aquilo me abalou muito, sabe? Mas depois, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo começou a me mostrar que ele me queria exatamente desta maneira. Porque na verdade a simplicidade é uma característica de Jesus. Nós devemos ser simples, irmãos. Não adianta a gente querer passar uma imagem que a gente não é. Nós não precisamos usar máscaras. Deus nos ama exatamente como somos. Amém? E tem uma passagem que eu gosto muito lá em 2 Crônicas, capítulo 16, o versículo 9, que diz que os olhos do Senhor, eles examinam toda a terra para fortalecer aqueles que têm um coração totalmente dedicado a Ele. Oh, como eu anseio por isso, irmãos, ter um coração totalmente voltado para Deus, dia após dia. Isso quer dizer que Deus não está procurando pessoas fortes. Deus quer fortalecer aqueles que se dedicam totalmente a Ele. Amém? Então nós vamos orar agora. Se você foi tocado por esta palavra, eu quero te pedir um grande favor. Ao final da oração, clique nesse botão compartilhar que está aqui embaixo do vídeo e envie no WhatsApp. Irmãos, vamos espalhar esta palavra de hoje. Eu creio que ela não vai ser em vão. E eu quero contar com a sua ajuda para a gente evangelizar este mundo. As pessoas estão precisando de Deus, irmãos. E eu quero contar com a sua ajuda. Envie para pelo menos 10 pessoas, tá bom? E você ainda pode fazer o seguinte: você pode escrever no WhatsApp da pessoa dizendo: Deus tocou no meu coração que você precisa ouvir essa oração hoje. Oh, irmãos, eu tenho certeza, o Espírito Santo vai fazer uma obra linda. Ele tem algo grande para fazer na sua vida e através de você. Ele está pronto para fazer coisas grandiosas através de pessoas comuns como você e como eu. Amém? Aleluia. Então, se você puder, feche os seus olhos agora e vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento especial. Muito obrigado, meu Pai, por esta oração. Que bênção, meu Pai, eu senti a presença de Deus. Eu sei que o Senhor tocou em muitos corações, mas agora eu te peço, Pai, coloque da tua paz, Jesus, essa paz que excede todo o entendimento. Enquanto nós nos entregamos a Ti, tem pessoas chorando aqui, meu Deus. Tem pessoas escrevendo pedidos de oração que, aos olhos do mundo, parecem impossíveis de resolver. Mas, Jesus, eu te peço, coloca a tua mão de poder, Senhor. Faz um milagre grandioso, Senhor. Faz, Senhor, aquilo que o homem não pode fazer. Ó, Jesus, libera uma bênção sobrenatural, Senhor. Como é bom quando a gente sente a Tua presença, mas melhor ainda é quando a gente responde, abrindo o coração, entregando a Ti o nosso futuro, a nossa vida, tudo que envolve a nossa história. Ó, Senhor Jesus, eu te peço agora, cura esta mulher, Senhor. Esta mulher que está com uma dor de cabeça insuportável, eu repreendo essa doença em nome de Jesus. Este homem que agora sente dores nas costas, dores na lombar, não consegue caminhar, eu repreendo essa dor em nome de Jesus. Senhor Jesus, o Senhor carregou sobre si, lá na cruz do Calvário, as nossas enfermidades. E é por isso que eu te peço agora, cura, Senhor, todas as doenças, tudo aquilo que aflige as pessoas, diagnósticos de câncer, diagnósticos de doenças terminais. Jesus, sopra o fôlego de vida agora, sopra, Senhor, sopra, Jesus, o Teu Espírito Santo, meu Pai, faz a obra, Senhor, eu creio. É o novo tempo, eu profetizo um novo tempo na vida deste homem e desta mulher, que saia toda dor, que saia toda enfermidade. Oh, aleluia, Jesus, renova também no Espírito Santo este homem e esta mulher que há muito e muito tempo não sente mais a Tua presença. Jesus, nós rasgamos o nosso coração e não as nossas vestes. Nós clamamos, Senhor, faz um milagre em mim.
e traga também, Senhor, a salvação, a vida eterna, meu Pai, a todos aqueles que crerem no Senhor. Jesus, este homem e esta mulher que estão abrindo o coração para Ti agora, salva eles, Jesus, liberta eles do pecado, escreve o nome deles no livro da vida, Jesus. Nós clamamos a Ti e já Te agradecemos porque grande é a obra do Senhor na vida dos meus irmãos. Ó Senhor, eu não conheço eles pessoalmente, mas eu sinto que como se estivéssemos abraçados agora, na Tua presença, nós somos um só. Não há divisão, não há contendas, há somente o amor, a paz e a união que vem do Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu Pai, eu Te peço também por esta pessoa que agora está preocupada com dinheiro, está endividada, parece que não tem mais solução. Jesus, abra as portas, Senhor. Prospera o Teu povo, Senhor. O Teu povo tem que viver em prosperidade. Senhor, meu Pai, não nos deixe ficar devendo para ninguém. Não queremos ficar em dívidas, meu Pai. Queremos viver o sobrenatural do Senhor. Oh, meu Deus, nos ajude, Senhor. Nós precisamos de Ti, meu Pai. Não temos força. Nós estamos aqui reconhecendo que é só o Senhor na nossa vida. Nós somos fracos, insignificantes para o mundo, somos desprezados, mas o Senhor nos escolheu e nós estamos aqui, orando, clamando, crendo que o Senhor estará conosco hoje e a partir de agora. Em nome de Jesus que eu oro, eu já Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior. E hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco, e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos. E assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza.
E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos. Senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo o ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh, meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor,
Não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Ó meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Ó Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia. E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos
e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises
serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos, Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu Te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre.
Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.